Hay cosas que uno ve y piensa, esto tiene que ser una broma. Y eso fue exactamente lo que dijeron cuando vieron al portero del penthouse más caro del edificio leyendo a Shakespeare en la recepción. Sí, Shakespeare. El hombre estaba allí con el uniforme arrugado y un bolígrafo Bic azul en el bolsillo, leyendo El Rey Lear como si fuera un prospecto de medicina. Y lo peor no fue eso. Fue la risa burlona del dueño del penthouse, un millonario que no aceptaba que el mundo pudiera girar sin él en el centro. ¿Ahora me vas a decir que entiendes esas tonterías, don Silas? Se burló, con un vaso de whisky de 18,000 reales en la mano. Y el portero solo levantó la mirada, cerró el libro con calma y respondió con voz suave. «Quien entiende del sufrimiento, entiende a Shakespeare, señor». El silencio golpeó como un trueno. Pero la risa regresó minutos después, resonando fuerte en el vestíbulo. ¿Su nombre? Enrique Moura, heredero del imperio Mouratech, dueño de una red de empresas en 5 países. Joven, arrogante, atractivo y acostumbrado a ser adulado hasta por el espejo. Lo que él no sabía era el tamaño de la historia que ese portero cargaba sobre sus hombros, y no imaginaba que sería esa historia la que pondría su mundo patas arriba, porque esa noche el portero hizo algo que nadie esperaba. Guardó el libro, miró hacia el ascensor social, que nunca usaba, y entró en él. Subió hasta el penthouse. Solo. Y lo que ocurrió allí arriba, nadie se atrevió a contar hasta hoy. Pero yo lo voy a contar, porque la verdad, hijo mío, siempre encuentra la manera de subir también. Si te gustan las buenas historias, deja tu like y suscríbete, o te vas a perder el resto de este caso. La campana del penthouse sonó 3 veces, 3 toques secos, decididos, sin dudar. Adentro, Enrique reía con 2 amigos de traje. Bebían, decían tonterías y hacían apuestas ridículas por valores que servirían para comprar un coche popular. Uno de ellos abrió los ojos, alarmado, al oír la campana. ¿Llamaste a alguien, Enrique? Para nada. Debe ser un error, o el delivery de la vecina, respondió riendo. Pero cuando abrió la puerta, su sonrisa se congeló. Frente a él, de pie, estaba Silas, el portero, sin uniforme, sin identificación, sin bajar la mirada. Enrique casi escupió el trago de whisky. «¿Estás loco? ¿Qué haces aquí arriba? Esto es una invasión». Silas dio un paso adelante. Su voz era serena. «Vine a entregar una historia, una que quizás salve la tuya». Los amigos rieron, creyendo que era una broma. Pero Silas sacó un cuaderno viejo del bolsillo de tapa dura, desgastado en las esquinas. Parecía un diario antiguo. «Siempre te burlas de mis libros, Enrique, pero hay uno aquí que deberías leer. Y pronto». Enrique, con el ego inflamado y el alcohol subiendo a la cabeza, perdió la paciencia. «Vete al demonio, Silas. Sal de mi casa». Silas no se movió. Solo levantó el diario lentamente. «Antes de echarme, abre en la página marcada. Es lo único que te pido». Y se dio la vuelta. Se fue tranquilo, como quien sabe que dejó una bomba de tiempo atrás. Enrique se quedó allí parado, con el cuaderno en la mano, sus amigos en silencio. La curiosidad es una bestia traicionera. Aunque le pareciera ridículo, lo abrió. En la primera línea de la página marcada decía: «Para Enrique Moura, la verdad que nunca quisiste leer». Y justo debajo, con letra firme: «Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber que tu apellido no comenzó contigo». El silencio pesó en la sala. Enrique cerró el diario con fuerza, pero ya era tarde, porque hay cosas que uno solo necesita ver una vez, para no poder olvidarlas jamás. Y esa noche no logró dormir. Al día siguiente, Silas no apareció en el trabajo, y Enrique comenzó a investigar qué quería decir ese maldito diario. Você disse, milionário ri do porteiro por ler livros. Mas ele revela um segredo que choca a todos. Tem coisa que a gente vê e pensa: isso só pode ser piada. Pois foi exatamente o que disseram quando viram o porteiro da cobertura mais cara do prédio lendo Shakespeare na portaria. Sim, Shakespeare,
O homem estava lá, com a farda amassada e a caneta Bic azul no bolso, lendo Rei Lear, como quem lê bula de remédio. E o pior não foi isso. Foi o riso debochado do dono da cobertura, um milionário que não aceitava que o mundo pudesse girar sem ele no centro. Vai me dizer que entende essas baboseiras aí, seu Silas? Zombou ele com um copo de uísque de 18 mil reais na mão. E o porteiro só levantou os olhos, fechou o livro com calma e respondeu com voz mansa: Quem entende sofrimento? Entende Shakespeare? Sim, senhor. O silêncio bateu como trovão, mas o riso voltou minutos depois, ecoando alto pelo saguão. O nome dele? Henrique Moura, herdeiro do Império Moura Tech, dono de uma rede de empresas em 5 países. Jovem, arrogante, bonito e acostumado a ser bajulado até pelo espelho. O que ele não sabia era o tamanho da história que aquele porteiro carregava nas costas, e nem imaginava que seria ela, que viraria sua vida do avesso, porque naquela noite o porteiro fez algo que ninguém esperava. Guardou o livro, olhou para o elevador social, que nunca usava, e entrou nele. Subiu até a cobertura, sozinho. E o que aconteceu lá em cima, ninguém ousou contar até hoje. Mas eu vou contar. Porque a verdade, meu filho, ela sempre acha um jeito de subir também. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse causo. A campainha da cobertura soou 3 vezes. 3 toques secos, decididos, sem hesitação. Lá dentro, Henrique ria com 2 amigos engravatados. Estavam bebendo, falando bobagem e fazendo apostas idiotas com valores que dariam para comprar um carro popular. Um deles arregalou o olho quando ouviu a campainha. Você chamou alguém, Henrique? Chamei nada. Deve ser engano. O delivery da vizinha, respondeu rindo. Mas quando abriu a porta, o sorriso congelou. Na frente dele, de pé, estava Silas, o porteiro. Sem farda, sem crachá, sem abaixar o olhar. Henrique quase cuspiu o gole de uísque. Você tá maluco, é? O que tá fazendo aqui em cima? Isso é invasão. Silas deu um passo à frente. A voz era serena. Eu vim entregar uma história. Uma que talvez salve a sua. Os amigos riram, achando que era algum tipo de brincadeira. Mas Silas puxou um caderno velho do bolso, de capa dura, surrado nas pontas. Parecia um diário antigo. Você vive rindo dos meus livros, Henrique, mas tem um aqui que você devia ler. E rápido. Henrique, com o ego inchado e o álcool subindo, perdeu a paciência. Vai se catar, Silas. Some da minha casa. Silas não se mexeu. Só levantou o diário devagar. Antes de me mandar embora, abre na página marcada. Só isso que te peço. E virou as costas. Foi embora. Calmo, como quem sabe que deixou uma bomba relógio atrás. Henrique ficou ali parado, com o caderno na mão, os amigos em silêncio. Curiosidade é bicho traiçoeiro. Mesmo achando ridículo, ele abriu. Na primeira linha da página marcada estava escrito: Para Henrique Moura, a verdade que você nunca quis ler. E logo abaixo, em letra firme: Se você está lendo isso, é porque chegou a hora de saber que o seu sobrenome não começou com você. O silêncio pesou na sala. Henrique fechou o diário com força. Mas já era tarde, porque tem coisas que a gente só precisa ver uma vez, para nunca mais conseguir desver. E naquela noite, ele não conseguiu dormir. No dia seguinte, Silas não apareceu no trabalho. E Henrique começou a investigar o que aquele maldito diário queria dizer. Henrique passou o dia inteiro com o diário na mão. Estava irritado, impaciente. Parecia que um mosquito tinha entrado dentro da alma dele e não parava de zunir. Tentou trabalhar, mas não conseguia. Tentou beber, mas nem o uísque descia. Aquelas palavras ecoavam como martelada no juízo. Seu sobrenome não começou com você. O que esse maluco quis dizer com isso? Ele resmungava, andando de um lado para o outro na cobertura. Chamou o pai por chamada de vídeo, mas o velho estava em Dubai, jogando golfe com algum príncipe. Nem quis papo. Depois a gente fala disso, Henrique. Não fica dando atenção para doido, não. Mas o problema era que
Aquilo não parecia coisa de doido. Na parte de trás do diário havia uma foto colada, preto e branco, embaçada, mas dava para ver dois homens sentados num banco de praça. Um deles era igualzinho ao Silas e o outro era o avô de Henrique. A mão dele começou a suar. Folheando o caderno, Henrique descobriu recortes de jornal antigo, cartas amareladas e até um bilhete escrito com a caligrafia do seu avô. Se algum dia o Henrique souber disso, me perdoa. Eu fiz o que achei certo para proteger a família. Proteger do quê? Gritou ele, jogando o diário longe. Mas a resposta não vinha. Na portaria, o substituto de Silas só sabia dizer que ele havia pedido folga por tempo indeterminado. Henrique sentiu um incômodo que não conhecia. Vergonha. Não da situação, mas de perceber que talvez aquele porteiro soubesse mais sobre sua família do que ele mesmo. Ele decidiu voltar ao caderno. Num dos trechos havia uma frase sublinhada. A verdade foi enterrada em 1983, no fundo do Galpão 7, mas a terra ainda geme. Galpão 7. Henrique digitou o nome no sistema da empresa, e lá estava, uma propriedade esquecida nos registros da Mouratec. Um galpão velho, abandonado, no subúrbio. Ele pegou as chaves do carro na hora. Porque quando a pulga entra atrás da orelha, meu filho, ou você coça ou enlouquece. O que ele encontrou lá foi mais do que terra remexida. Henrique dirigiu como se estivesse fugindo de si mesmo. O caminho até o galpão era um zigue-zague entre ruas esburacadas, cheiro de óleo queimado e aquela poeira grossa que gruda até no orgulho. Parou o carro em frente a uma estrutura de ferro corroído, placas penduradas por arames e um cadeado que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Ele empurrou a porta e ela abriu. Ali dentro, o tempo não só parou, ele apodreceu. Telhas quebradas, documentos espalhados, cheiro de mofo misturado com ferrugem. E no fundo, escondido atrás de prateleiras caídas, havia um cofre pequeno, enterrado até a metade sob entulho e pó. Henrique forçou a tampa. Estava enferrujada, mas cedeu. Lá dentro não havia dinheiro, nem joias. Havia papéis. Muitos, certidões, fotos antigas, contratos rasgados. E um envelope pardo com o nome Silas de Almeida escrito à mão. Mas o que o deixou pálido foi um outro documento com o nome do avô estampado em letras grandes. Reconhecimento de filiação, Silas de Almeida Moura. O mundo de Henrique desabou ali mesmo. O quê? Ele balbuciou, sentindo a mão tremer. Folheou o papel de novo. Era oficial, assinado e carimbado. Silas era filho do avô dele. Ou seja, Silas era tio de Henrique. Um porteiro, desconhecido, esquecido pela família. O sangue bateu no ouvido dele. A cabeça rodou. Henrique se ajoelhou no meio do galpão. O homem que ele zombava era parte do sangue que ele ostentava. Ali ele entendeu. Por que Silas lia Shakespeare? Porque só quem já foi traído pela própria história entende o peso de uma tragédia. O diário era um pedido de justiça. Um último recurso de alguém que foi apagado da genealogia por vergonha, por racismo ou por ganância. E agora queria ser lembrado. Henrique pegou tudo, levou para o carro. E pela primeira vez na vida, ele não sabia quem era. Ou melhor, sabia e não gostava. Mas o pior ainda estava por vir, porque ele decidiu confrontar a própria família. E tem verdades que, quando são ditas, não voltam mais para o peito. Henrique chegou em casa com o rosto abatido. A cobertura, tão silenciosa quanto fria, parecia ecoar as mentiras da família como uma catedral do fingimento. Ele espalhou os documentos na mesa de vidro da sala. O diário, a certidão, as cartas antigas, a foto do avô com Silas no banco da praça, tudo ali, tudo provando o que ninguém jamais ousou dizer. Fez uma chamada de vídeo para o pai. Desta vez, ele atendeu. Henrique, estou no meio de um compromisso, pode ser mais tarde? Henrique girou a câmera do celular e mostrou a certidão de filiação. Silêncio. Do outro lado da tela, o rosto do pai empalideceu. Onde você achou isso? Sussurrou. No galpão 7, abandonado,
igual vocês abandonaram o Silas. O pai tentou rir, nervoso. Isso é bobagem, documento falso. Esse cara inventou tudo. Ele era só um funcionário. Ele é meu tio! A voz de Henrique estourou no ar. As janelas vibraram. O coração dele parecia bater no peito do avô agora. Vocês esconderam isso a vida toda. Por quê? O pai esfregou os olhos, depois o rosto. Respirava fundo, como se lutasse contra alguma coisa muito antiga e pesada. Porque a mãe dele era empregada. E porque naquela época isso não era bem visto. Seu avô achou melhor manter a reputação da família intacta. Foi o preço do império. Um bastardo não cabia no retrato de Natal. Henrique ficou estático. Vocês apagaram a história de um homem para manter uma mentira bonita num porta-retrato. O pai suspirou. Henrique, se você começar a cavar esse passado, vai destruir tudo o que construímos. Henrique abaixou o celular, olhou para o diário e disse, quase num sussurro, então tá na hora de reconstruir, com o que sobrou de verdade. Desligou. Naquela mesma noite, redigiu uma carta, endereçada ao Conselho da Mouratec, e nela escreveu com todas as letras: Silas de Almeida Moura é parte legítima da família e merece o reconhecimento público, legal e moral. O que veio depois foi um vendaval, porque mexer com herança e nome de família rica é cutucar leão com vara curta. No dia seguinte, ele recebeu uma intimação judicial da própria tia. E é aí que a história começa a pegar fogo de verdade. Henrique acordou com batidas secas na porta. Era o advogado da família, terno preto, olhar gelado e uma pasta na mão. Trouxe uma notificação, senhor Henrique. A senhora Carmen Moura está acionando judicialmente o senhor por calúnia e tentativa de difamação do nome da família. Henrique abriu a pasta, leu cada linha com a respiração presa. Sim, estavam mesmo tentando calar ele. A tia, irmã do pai, alegava que Henrique estava mentalmente instável e em processo de delírio por luto hereditário. Luto hereditário? Ele bufou. Agora até o sangue apagado virou doença? O advogado não respondeu, só abaixou os olhos. Henrique estava sozinho, com o pai em Dubai, a mãe enclausurada num spa de silêncio e os tios articulando para proteger o império. Ele só podia contar com quem? Com o homem que ele humilhou, Silas. E o pior é que não sabia onde encontrá-lo. Foi até a portaria no dia seguinte. O novo porteiro disse que Silas entregou o uniforme e foi embora sem dizer nada. Só deixou isso aqui para o senhor, disse, entregando um envelope. Henrique abriu. Era um bilhete escrito à mão. Você encontrou o que eu escondi. Agora precisa encontrar o que eu protegi. A verdade não acaba no papel. Ela respira. No fim do bilhete, um endereço. Rua São Geraldo, número 208. Henrique foi sem pensar duas vezes. Chegando lá, deu de cara com um sobrado simples, tijolo à mostra, jardim mal cuidado e roupa no varal. Tocou a campainha. Quem abriu foi uma menina de uns 9 anos, cabelo preso, camisa do Harry Potter e um olhar desconfiado. Oi, você é o moço rico? Henrique estranhou. Desculpa, quem te falou isso? Uma voz surgiu de dentro da casa. Eu falei, Marina. Silas, vestindo uma camisa velha, chinelo de dedo, com um pano de prato no ombro e um avental manchado de molho. Henrique travou. Essa menina é sua filha? Perguntou com a voz embargada. Silas apenas sorriu. Ela é o motivo de eu não ter contado nada antes. O mundo que me apagou não vai apagar ela também. Henrique sentiu um nó na garganta, porque entendeu ali que a história era maior do que ele. Era sobre memória, sobre justiça, sobre dar nome a quem teve tudo roubado, menos a dignidade. Mas a família não ia deixar barato. E na semana seguinte, Henrique foi destituído da presidência da Mouratec. A carta dele tinha virado escândalo, e a elite não perdoa traição de sangue, mesmo que o sangue seja o mesmo. Agora era guerra. Henrique deixou o prédio da Mouratec com a cabeça erguida. Enquanto os acionistas sussurravam pelas costas, ele sorria por dentro.
porque às vezes perder o trono é a única forma de sentar do lado certo da mesa. Nos jornais, o escândalo já era manchete. Herdeiro da Mouratec denuncia segredo de décadas e é afastado da empresa. E em letras menores, bem discretas, porteiro seria parente oculto da família. Henrique olhava aquilo tudo com uma mistura de raiva e alívio. O mundo sabia, ainda que zombassem, ainda que duvidassem. Agora, o nome de Silas existia e não podia mais ser apagado. Silas, por outro lado, continuava na mesma. Casa simples, café coado na hora, caderno na mesa, Marina, a filha, estudando com lápis gasto até o toquinho. Você mexeu num vespeiro, Henrique, disse Silas numa tarde qualquer. E você ficou calado a vida toda. Não por covardia, por proteção. Silêncio. Henrique encarava aquele homem com mais admiração a cada dia. Tão sereno, tão firme, tão dono de si, diferente de tudo o que aprendeu dentro dos muros dourados da elite. Num desses encontros, Marina perguntou: Tio Henrique, por que você saiu da televisão? Porque tem gente que não gosta de verdade, Marina. Gosta de espelho. E eu quebrei o espelho deles. Ela sorriu. E mamãe dizia que o vovô tinha 2 filhos, um na frente das câmeras e outro nos bastidores. Henrique olhou para Silas. Silas desviou o olhar. Era isso. O avô sabia. Sempre soube. E ainda assim, preferiu esconder Silas atrás da farda. Pelo bem da imagem, pelo preconceito da época, pela covardia mesmo. Mas Henrique já tinha tomado sua decisão. No mês seguinte, vendeu um dos apartamentos que tinha em Paris. E com o valor, reformou o Galpão 7. Ali, fundou o que chamou de Instituto Silas Moura. Educação não tem uniforme. Livros, aulas, palestras, apoio psicológico, reforço escolar, literatura de verdade para quem sempre ficou do lado de fora da biblioteca. Uma placa de ferro cravada na entrada dizia: Quem riu de mim lendo, hoje lê porque eu resisti. O instituto virou notícia, virou símbolo. E numa das primeiras aulas, Marina leu em voz alta o mesmo trecho de Shakespeare que Silas lia naquela portaria. Choramos ao nascer, porque chegamos a este imenso hospício. Henrique, ao fundo, deixou uma lágrima escorrer, mas doía, porque a família ainda tramava nos bastidores, ainda acusava, ainda zombava, e agora tinham armado algo mais grave, porque quando a elite perde no jogo limpo, ela parte para o golpe sujo. 3 semanas depois da inauguração do Instituto Silas Moura, Henrique recebeu uma notificação urgente. A família estava processando ele por uso indevido do nome Moura em instituição particular sem autorização do grupo familiar. Era o cúmulo. Queriam apagar Silas mais uma vez, agora por meio dos tribunais. E pior, entraram com pedido liminar para suspender as atividades do Instituto, sob a alegação de que ele manchava o legado corporativo da família Moura. Henrique bufou de raiva. O legado que eles construíram em cima do silêncio de um irmão? Que legado é esse? O advogado dele, um amigo antigo de faculdade, tentou acalmar. Henrique, o caso é simbólico, mas eles têm influência. Juízes almoçam com eles. Padres rezam missa privada. Até as colunas sociais vão jogar contra você. Então a gente vai com o que eles não têm. Verdade. No mesmo dia, Henrique gravou um vídeo. Sentado na escada do galpão, com o diário de Silas nas mãos, ele olhou direto para a câmera e disse: Meu nome é Henrique Moura, e eu carrego esse nome não por riqueza, mas porque hoje eu sei o preço do que ele esconde. Se quiserem tirar o meu nome da família, que tirem. Mas não ousem apagar o nome de quem construiu a parte mais nobre dessa história, Silas. Meu tio, meu exemplo, meu sangue. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em 3 dias. Jornais, influencers, professores, artistas, todo mundo comentando. Justiça por Silas virou tendência, mas com a pressão veio o contra-ataque.
A tia Carmen mandou divulgar um dossiê falso contra Silas. Diziam que ele tinha antecedentes, que mentia sobre o passado, que era um funcionário rancoroso tentando subir pela mídia. Silas recebeu a notícia em casa, lendo o jornal. Não disse uma palavra, só abaixou a cabeça. Marina, na filha, se encolheu no colo dele e sussurrou: "Pai, eles vão tirar a gente daqui?" Silas apertou os olhos, engolindo a dor. Henrique chegou minutos depois. Eles podem tirar a gente de tudo, menos da história. Mas Silas já estava cansado. Cansado de ser fantasma, de lutar sozinho, de ter que provar que existia o tempo todo. Henrique viu nos olhos dele o risco de desistência. E é aí que as histórias começam a mudar. Quando quem carrega o mundo nos ombros pensa em deixar ele cair. Naquela noite, Silas desapareceu. Saiu de casa e deixou um bilhete. "Perdoa, Henrique, mas algumas lutas a gente cansa antes de vencer." O desespero tomou conta, porque às vezes a justiça vem tarde demais. Henrique correu por toda a cidade. Delegacia, hospital, rodoviária, nada. Silas tinha sumido feito poeira levada por vento bravo. Marina não falava, só ficava abraçada no travesseiro dele, o cheiro do pai ainda no pano. O som da ausência berrando em silêncio. Henrique, destruído, fez o que nunca pensou que faria. Foi ao túmulo do avô. Sim, aquele mesmo que deu o sobrenome à fortuna, mas negou ele ao próprio filho. Parou diante da lápide de mármore negro. E ali, sem câmeras, sem plateia, sem orgulho, ele falou: "Você me ensinou que Moura era sinônimo de poder, mas hoje eu entendo que Moura também é silêncio, covardia e vergonha. O filho que você escondeu foi o homem mais digno que eu já conheci. E se ele morrer por sua culpa, você não merece nem esse chão onde te enterraram." Chorou, não como criança mimada, mas como o homem que perdeu um pedaço do que poderia ter sido. Na volta para casa, passou na frente do instituto. Havia velas acesas, flores, cartazes com frases como: "Cadê o Silas? Ninguém apaga quem ensinou a ler. Herói silencioso." Gente da comunidade, ex-alunos, vizinhos, todos ali. O porteiro virou símbolo. Henrique subiu no parapeito e falou com a voz embargada: "Silas não sumiu. Ele foi buscar forças e, quando voltar, vai encontrar isso aqui mais forte do que nunca." Mas a verdade é que ele duvidava, até que dias depois um envelope chegou, sem remetente. Dentro, só uma foto. Silas, sentado num banco, de frente para o mar, em Paraty. E no verso, escrito com a mesma letra firme do diário: "Todo filho rejeitado precisa mergulhar no silêncio, para emergir de volta homem inteiro." Henrique foi atrás. Chegou à praia, caminhou pelas pedras e lá estava ele, sentado, o olhar no horizonte, a alma em construção. "Demorou para me achar, Henrique?" disse Silas sem virar o rosto. "Tive que aprender a procurar do jeito certo." Silas respirou fundo. "Você entende agora por que eu nunca contei nada?" Henrique respondeu com a voz firme: "Porque você não queria revolta, queria respeito. E agora, tio, o mundo inteiro te escuta." Silas abaixou a cabeça. Uma lágrima correu. "Eu só queria que meu pai tivesse feito isso. Agora é tarde para ele, mas não para você, nem para Marina." Naquele momento, o mar lavou o passado, mas a família ainda preparava o golpe final. E dessa vez era Marina o alvo. A notícia chegou como facada em envelope selado. Henrique estava de volta ao instituto quando recebeu uma intimação urgente. O documento, assinado por um juiz influente da comarca, dizia que Marina, filha de Silas, seria alvo de um pedido de guarda provisória sob justificativa de ambiente instável e exposição indevida em conflito familiar midiático. Em outras palavras, queriam tirar a menina dele. Henrique leu e releu. O papel tremia nas mãos. Era a elite usando a criança como munição, tentando destruir Silas por onde doía mais. O amor correu até Paraty. Chegou ofegante na casa simples onde Silas estava hospedado. Marina, ao ver Henrique, correu para o abraço,
mas o rosto dela já não tinha o mesmo brilho. Eles falaram que vão me levar para uma casa sem livros, disse baixinho. Silas segurava uma folha amassada, o mesmo documento. Os olhos dele não tinham raiva, tinham luto. Luto de quem vive perdendo antes mesmo da luta começar. Eles não vão tirar ela de mim, Henrique, nem que eu tenha que desaparecer de novo. Henrique respondeu firme: não vai sumir, vai aparecer, vai se levantar, vai lutar, porque agora você tem gente do seu lado. Naquela noite, eles voltaram para a capital. No dia seguinte, Henrique entrou na sala do mesmo juiz que assinou a medida, com uma pasta na mão. Dentro estava tudo: vídeos de Marina lendo, cartas da escola, depoimentos de professores, provas do vínculo entre pai e filha. Mas Henrique foi além. Colocou no gravador e disse: Vossa Excelência, se Marina for retirada do pai, a Moura Tech vai responder por perseguição, preconceito e manipulação judicial. E eu vou divulgar tudo, nome por nome, inclusive o seu. O juiz gelou. Silêncio por segundos longos demais. E então, num murmúrio: vamos reconsiderar a medida. Dê entrada no pedido de revisão. O processo será arquivado por ausência de urgência. Henrique saiu da sala com o sangue fervendo. Silas esperava do lado de fora. Deu certo? Perguntou ele. Por enquanto, mas isso não acaba aqui, tio. Silas sorriu, aliviado. E foi nesse momento que Marina surgiu com um papel nas mãos. Tio Henrique, posso mostrar uma coisa? Era um desenho. Ela tinha desenhado ele, Silas e ela, abraçados na frente do instituto. No topo do papel, ela escreveu com letra infantil: Família é quem luta junto. Henrique não conteve as lágrimas. Silas também não. Naquela hora, eles entenderam que tinham perdido o sobrenome da elite, mas tinham ganhado algo que nenhum testamento do mundo pode dar: dignidade de raiz. Mas a família Moura ainda não tinha dado o último golpe, e quando ele veio, foi de cima, de onde ninguém esperava. Henrique estava na recepção do instituto quando recebeu a ligação. Era o advogado. Henrique, preciso te contar algo que vai virar tudo de cabeça para baixo. Ele foi direto ao ponto. Seu avô deixou um testamento secreto. E nele, Silas é citado como herdeiro. Henrique quase deixou o celular cair. Como assim? O testamento já tinha sido lido há anos. Sim, mas esse foi feito antes, e estava com um antigo contador da família, que morreu há 2 semanas. O documento apareceu numa auditoria interna. A voz do advogado ficou mais grave. Se for validado, Silas tem direito a uma parte da herança, uma parte considerável. Henrique não sabia se sorria ou chorava. Silas, herdeiro legítimo. O homem que durante anos foi reduzido a uniforme e crachá, agora podia sentar na mesa como um Moura de nome e papel. Mas claro, o inferno explodiu no outro lado da família. A tia Carmen entrou com pedido de anulação. Alegou que o avô havia sido manipulado emocionalmente por Silas na juventude. A mesma elite que se dizia moralista, agora chamava de erro afetivo a paternidade de um homem negro e humilde. Henrique não deixou barato. Foi às redes, à imprensa, à justiça. Silas não quer o dinheiro, ele quer a verdade reconhecida. A ferida é profunda demais para ser paga em cifras, mas se eles acham que a justiça só escuta quem tem herança, então a gente vai bater na porta certa. Nos bastidores, Marina via tudo. A menina não dizia nada, mas desenhava. Um dia, entregou a Henrique um novo desenho, um livro aberto, e dentro dele, uma família escrita à mão. Silas, Marina, Henrique. A nossa história não cabe num cofre, disse ela. Na semana seguinte, houve a audiência preliminar. Silas, pela primeira vez, entrou num tribunal sem estar limpando o chão, de terno emprestado, mas com a postura de quem sempre andou em linha reta. A juíza leu o testamento com todos os olhos atentos. E no final disse: se as partes desejarem contestar, será marcada nova data. Mas os indícios de autenticidade são claros. A tia Carmen se levantou com os olhos em fogo. Isso é uma farsa.
Ele quer destruir o nome da família. Henrique respondeu firme. Ele quer reconstruir o nome dele, que vocês tentaram enterrar. Silêncio. A audiência foi suspensa para a perícia dos documentos. Mas naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Silas recebeu uma carta, sem remetente, sem envelope bonito, só uma folha, escrita à caneta. Você venceu, mas cuidado, o nome que você quer honrar pode esconder mais do que você suporta saber. Na parte de trás, uma foto antiga. 3 homens. Um deles era o avô, o outro, Silas, e o terceiro, um rosto desconhecido, idêntico a Henrique, mais jovem, com o mesmo olhar. E ali começava um novo mistério, porque parece que o avô teve mais de um filho escondido. Henrique encarava a foto como quem encara um espelho quebrado. Os pedaços ali mostravam o rosto de um homem que ele nunca tinha visto, mas que parecia carregado da mesma inquietação que ele sentia agora dentro do peito. Quem é esse aqui, Silas? Perguntou ele, entregando a imagem. Silas observou demoradamente, e a expressão dele mudou. Esse homem se chamava Jonas. Foi o melhor amigo do nosso pai. Eles cresceram juntos no interior, mas depois sumiu. Henrique franziu a testa. Sumiu como? Um dia simplesmente não apareceu mais. Diziam que ele foi embora para São Paulo, virou andarilho, enlouqueceu. Outros diziam que morreu em briga de bar, mas nunca encontraram o corpo, nem notícia. Silêncio. Henrique então apontou para a semelhança. Ele é idêntico a mim. Como pode? Silas respirou fundo. Talvez ele não fosse só amigo do nosso pai. A frase pairou no ar. Henrique entendeu. Você está dizendo que ele pode ser meu avô também? Silas assentiu. Ou irmão do nosso pai, ou até filho. Nessa família, a árvore genealógica foi podada com machado. O mistério se aprofundava. Henrique decidiu investigar. Com a ajuda de um genealogista, rastreou registros antigos. E encontrou o nome de Jonas numa lista de internos de um antigo manicômio desativado na década de 90. Foi até o local. Um prédio abandonado, janelas quebradas, cheiro de urina antiga e abandono. Lá dentro, entre arquivos embolorados, Henrique achou a ficha. Jonas Ferreira dos Santos, internado em 1987, liberado em 1992. Sem paradeiro posterior. Observação. Fala pouco. Delírios sobre filhos perdidos. Nome que repete. Henriquezinho. O sangue de Henrique gelou. Ele saiu dali com o peito em chamas. Voltou para casa. Sentou-se com Silas, mostrou o papel. E se eu não for filho do meu pai? Silas o encarou com calma. Henrique, mesmo que isso for verdade, o que você construiu, ninguém tira. Nem herança, nem sobrenome. Mas Henrique não conseguia dormir. Fez exame de DNA. Com a amostra dele, do pai e, com autorização da justiça, restos exumados do avô. O resultado chegou dias depois. Incompatível. Henrique não era neto biológico do patriarca Moura. E, portanto, não era herdeiro legítimo da fortuna. O mundo desabou. Quem zombava do porteiro por ler Shakespeare, agora era o bastardo da linhagem. Henrique riu alto. Silas, parece que a vida tem um humor que só Deus entende. Mas Silas respondeu com sabedoria. Agora você entende o que eu vivi. E ainda assim, você é mais Moura do que todos eles, porque você lutou. E quem luta pela verdade, já nasceu nobre. Henrique pegou o diário do tio. Na contracapa escreveu: a história verdadeira nunca é contada pelos vencedores, mas pelos sobreviventes. E naquela noite Henrique dormiu pela primeira vez sem se preocupar com sobrenome, mas com uma certeza: ele não precisava de herança. Ele era a herança. Mas antes do fim, ainda havia uma última carta a ser lida, e ela vinha do próprio avô. A carta chegou numa manhã nublada, como se o céu soubesse que aquilo não ia ser leve. Um envelope amarelado, com lacre de cera vermelha. No verso, só 2 palavras escritas à mão: para Henrique. Silas reconheceu de longe a caligrafia. É do nosso pai. Henrique engoliu seco, abriu com cuidado.
Desdobrou o papel que tremia entre os dedos. A carta começava com uma frase que parecia escrita com lágrimas secas. Perdão, meu filho. E sim, eu sei que não sou teu pai de sangue, mas talvez eu tenha sido o que consegui ser. E isso nunca foi suficiente. Henrique sentou. Leu, devagar. Eu descobri que sua mãe estava grávida do Jonas numa noite que ela chorava, e eu não entendi o motivo. Ela me implorou para aceitar você como meu, e eu aceitei. Não por nobreza, mas por medo. Medo do escândalo, da elite, do meu nome no jornal ao lado da palavra bastardo. Você cresceu carregando o peso do meu orgulho, e isso te moldou, mas também te feriu. Henrique parou, respirou fundo, continuou lendo. Silas, esse nome eu enterrei com dor. Ele era meu filho de sangue, nascido de um amor proibido com uma mulher que jamais teria aceitação da minha família. Eu tentei esconder, tentei pagar para calar, tentei sumir com ele, mas ele cresceu forte, cresceu digno, cresceu mais homem do que eu. As mãos de Silas tremiam. Ele reconheceu. Henrique assentiu com os olhos molhados. A história que construí tem prédios, ações e lucros, mas não tem paz. Quem quiser minha herança, que a leve, mas quem quiser meu perdão, que carregue minha verdade. No fim da carta, uma linha solta, como quem escreve e chora ao mesmo tempo. Perdoem o pai que vocês nunca tiveram, e me deixem descansar como homem que errou tentando acertar. Silas chorou. Henrique também. Mas não era dor, era libertação. Aquela carta era o último tijolo da prisão onde todos eles viveram por anos. E também a chave da saída. Henrique pegou a carta, o diário, a certidão, a foto com Jonas e foi até o instituto. Reuniu os alunos, os professores, os amigos, a comunidade. E lá, num auditório improvisado, leu a carta em voz alta. No fim disse: se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que família não se constrói com sangue, mas com coragem. E dignidade é herança que não se deixa em cofre, mas em gesto. Silas foi até o palco. Marina correu para o abraço dos dois. O aplauso durou minutos, e o silêncio depois durou mais ainda, porque era o silêncio da paz. Mas havia uma última decisão a ser tomada. Henrique tinha que escolher o que fazer com a fortuna da qual agora estava oficialmente excluído, e a resposta mudaria muita coisa. Na manhã seguinte à leitura da carta, Henrique se trancou em sua antiga sala, agora cedida ao instituto, e ficou por horas encarando a parede, como se tentasse enxergar além da tinta, além do concreto, além de si mesmo. Não era mais o Henrique herdeiro, nem o Henrique executivo, nem mesmo o Henrique da capa de revista de 2 anos atrás. Agora era só um homem com uma escolha na mão e um mundo nos ombros. Ele tinha perdido o direito legal à herança, mas ainda havia empresas, ações, propriedades em nome dele que não dependiam do sobrenome. Ele podia processar, brigar, arrebentar a porta do império e exigir o que era de direito. Mas resolveu fazer o oposto. Tio, disse Henrique naquela tarde, você vai ser o único Moura que não herdou nada, mas vai ser o primeiro a receber tudo. Silas não entendeu. Mas como assim? Henrique sorriu. Colocou uma pasta sobre a mesa, documentos jurídicos, transferência de patrimônio, criação de uma fundação. Tô doando tudo, as ações, os imóveis, a parte que me cabe e até o que me tiraram. Tudo vai ser convertido para educação, saúde, cultura, um fundo para manter esse instituto por gerações. O nome vai continuar sendo Silas Moura, mas a herança agora é pública e imortal. Silas tentou falar, mas a garganta falhou. Mas você vai perder tudo, Henrique. Não, tio, eu tô ganhando. Pela primeira vez, eu tô construindo um legado que não depende de sobrenome nem de tapinha nas costas de rico. Naquela semana, Henrique convocou uma coletiva. Todos os jornalistas esperavam um pronunciamento de ataque. Esperavam um novo escândalo, mas o que ouviram foi silêncio por alguns segundos. E depois, uma fala simples, de microfone na mão e olhar direto.
Eu não sou herdeiro do Império Moura. Nunca fui. Mas sou herdeiro de algo maior, da dignidade do homem que essa família tentou apagar. E é em nome dele, Silas, que eu devolvo ao povo tudo o que foi construído às custas do silêncio. A partir de hoje, começa o maior projeto social privado da história dessa cidade. E ele não vai depender de sobrenome, vai depender de coragem. Aplausos tímidos. Depois, aplausos em pé. Silas assistia de casa, emocionado. Marina aplaudia com as duas mãos e gritava: "Esse é o meu tio!" A elite, claro, tentou sabotar. Congelaram contas, inventaram dívidas, recorreram. Mas era tarde. O povo já tinha abraçado a causa. E o que é abraçado pelo povo não se dobra mais para a coroa. No mês seguinte, Henrique abriu um novo espaço, Casa Jonas, refúgio de filhos esquecidos, um abrigo para jovens sem família, em homenagem ao possível avô que foi deixado para trás. Na inauguração, uma frase na entrada: "Se a elite não te reconhece, vem que a gente te chama de família." Mas ainda faltava uma última coisa, algo que Silas guardava no peito há anos e que Henrique estava prestes a descobrir. A noite caiu devagar naquele sábado. O céu parecia forrado de veludo e silêncio. No instituto, Henrique terminava de guardar livros com Marina, que agora já lia sozinha obras inteiras. Silas observava os dois. Sentado num banco de madeira, com um café na mão e um segredo nos olhos, Henrique percebeu: "Tem coisa aí, tio. Pode soltar." Silas deu um meio sorriso, daqueles que vêm antes de uma verdade demorada. "Eu soube da existência do seu avô Jonas antes de você nascer. Na época, eu já trabalhava para a família na parte de baixo. Ouvi conversas, li papéis esquecidos, mas não contei, porque o nome Moura era mais pesado que qualquer verdade que eu podia carregar." Henrique se aproximou. "E por que agora você quer contar?" "Porque agora você é leve, e só quem é leve consegue carregar o peso dos outros sem afundar." Silas então tirou do bolso um envelope. Dentro, uma folha antiga, dobrada em 4. Era uma carta de Jonas, ao filho que talvez eu nunca conheça. Começava: "Me chamam de louco, de andarilho, de sujo." Mas ninguém perguntou o que eu carregava na cabeça. Ninguém quis saber que meu maior medo era deixar alguém para trás. Meu nome não vai para os livros. Mas se um dia você, menino de olhos fundos, sentir que o mundo te dá as costas, saiba que um homem te amou de longe, mesmo sem ter te conhecido. Henrique não piscava. Marina abraçava a perna dele. Silas então completou com os olhos úmidos: "Jonas era seu avô, Henrique, biologicamente, espiritualmente e poeticamente, porque só alguém como ele podia ter deixado você com esse tipo de alma." Henrique chorou. Silas também. Mas foi Marina quem quebrou o silêncio. "Então, a nossa família agora tem 3 nomes, né?" Silas olhou para ela. "Quais?" Ela respondeu com doçura. "Silas, Henrique e Jonas. Um que foi escondido, um que descobriu e um que sonhou." Os 3 se abraçaram. Do lado de fora, a placa do instituto brilhava com a luz da lua. Na semana seguinte, Henrique recusou um convite para voltar à Mouratec. Disse que preferia dar aula de literatura às segundas-feiras. Silas foi homenageado pela Câmara da cidade como cidadão de honra. E Marina escreveu seu primeiro livro infantil, chamado O Porteiro que Sabia Tudo. Vendeu mais que biografia de político. Na última cena dessa história, Henrique está sentado numa varanda. Olha para o horizonte, balança a cadeira e diz: "No fim das contas, não é sobre quem herda o que tem, é sobre quem honra o que é." E se você ouviu até aqui, meu amigo, é porque também carrega um nome que quer fazer valer. Seja ele qual for. Agora me diz, qual verdade da sua história ainda falta ser contada? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais causo bom contado na varanda. Do seu velho, vovô Rico. O ChatGPT disse: "Memória salva atualizada." Texto recebido com sucesso. Se desejar que eu traduza para outro idioma, crie um título para o YouTube, desenvolva prompts de imagem ou prepare uma descrição para vídeo, é só avisar.
Você disse, traduza para o espanhol completo sem pausa. O ChatGPT disse, millonario se burla del portero por leer libros, pero él revela un secreto que sorprende a todos. Hay cosas que uno ve y piensa, esto tiene que ser una broma. Y eso fue exactamente lo que dijeron cuando vieron al portero del penthouse más caro del edificio leyendo a Shakespeare en la recepción. Sí, Shakespeare. El hombre estaba allí, con el uniforme arrugado y un bolígrafo Bic azul en el bolsillo, leyendo El Rey Lear como si fuera un prospecto de medicina. Y lo peor no fue eso. Fue la risa burlona del dueño del penthouse, un millonario que no aceptaba que el mundo pudiera girar sin él en el centro. ¿Ahora me vas a decir que entiendes esas tonterías, don Silas? Se burló, con un vaso de whisky de 18.000 reales en la mano. Y el portero solo levantó la mirada, cerró el libro con calma y respondió con voz suave. Quien entiende del sufrimiento, entiende a Shakespeare, señor. El silencio golpeó como un trueno, pero la risa regresó minutos después, resonando fuerte en el vestíbulo. Su nombre, Enrique Moura, heredero del imperio Moura Tech, dueño de una red de empresas en 5 países, joven, arrogante, atractivo y acostumbrado a ser adulado hasta por el espejo. Lo que él no sabía era el tamaño de la historia que ese portero cargaba sobre sus hombros, y no imaginaba que sería esa historia la que pondría su mundo patas arriba, porque esa noche el portero hizo algo que nadie esperaba. Guardó el libro, miró hacia el ascensor social que nunca usaba y entró en él. Subió hasta el penthouse, solo, y lo que ocurrió allí arriba, nadie se atrevió a contar hasta hoy. Pero yo lo voy a contar, porque la verdad, hijo mío, siempre encuentra la manera de subir también. Si te gustan las buenas historias, deja tu like y suscríbete, o te vas a perder el resto de este caso. La campana del penthouse sonó 3 veces, 3 toques secos, decididos, sin dudar. Adentro, Enrique reía con 2 amigos de traje. Bebían, decían tonterías y hacían apuestas ridículas por valores que servirían para comprar un coche popular. Uno de ellos abrió los ojos, alarmado, al oír la campana. ¿Llamaste a alguien, Enrique? Para nada, debe ser un error, o el delivery de la vecina, respondió riendo. Pero cuando abrió la puerta, su sonrisa se congeló. Frente a él, de pie, estaba Silas, el portero, sin uniforme, sin identificación, sin bajar la mirada. Enrique casi escupió el trago de whisky. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí arriba? Esto es una invasión. Silas dio un paso adelante. Su voz era serena. Vine a entregar una historia, una que quizás salve la tuya. Los amigos rieron, creyendo que era una broma. Pero Silas sacó un cuaderno viejo del bolsillo de tapa dura, desgastado en las esquinas. Parecía un diario antiguo. Siempre te burlas de mis libros, Enrique, pero hay uno aquí que deberías leer. Y pronto. Enrique, con el ego inflamado y el alcohol subiendo a la cabeza, perdió la paciencia. «¡Vete al demonio, Silas! ¡Sal de mi casa!». Silas no se movió. Solo levantó el diario lentamente. «Antes de echarme, abre en la página marcada. Es lo único que te pido». Y se dio la vuelta. Se fue, tranquilo, como quien sabe que dejó una bomba de tiempo atrás. Enrique se quedó allí parado, con el cuaderno en la mano, sus amigos en silencio. La curiosidad es una bestia traicionera. Aunque le pareciera ridículo, lo abrió. En la primera línea de la página marcada decía, «Para Enrique Moura, la verdad que nunca quisiste leer». Y justo debajo, con letra firme, «Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de saber que tu apellido no comenzó contigo». El silencio pesó en la sala. Enrique cerró el diario con fuerza, pero ya era tarde, porque hay cosas que uno solo necesita ver una vez, para no poder olvidarlas jamás, y esa noche no logró dormir. Al día siguiente, Silas no apareció en el trabajo, y Enrique comenzó a investigar qué quería decir ese maldito diario. Continua no próximo bloco com a tradução do capítulo seguinte, sem pausas, até o fim do roteiro.
Capítulos completos seguem no próximo envio por limite de caracteres. Você disse, continue. O chat GPT disse, Henrique passou todo el dia com el diário en la mano. Estaba irritado, impaciente, como si un mosquito hubiera entrado en su alma y no dejara de zumbar. Intentó trabajar, pero no podía. Intentó beber, pero ni el whisky pasaba. Esas palabras martillaban en su cabeza. Tu apellido no comenzó contigo. ¿Qué quiso decir este loco con eso? Murmuraba, caminando de un lado al otro por el penthouse. Llamó a su padre por videollamada, pero el viejo estaba en Dubái jugando golf con algún príncipe. Ni quiso hablar. Después hablamos de eso, Enrique. No le prestes atención a locos. Pero el problema era que eso no sonaba como cosa de loco. En la parte trasera del diario había una foto pegada, en blanco y negro, borrosa, pero se podía ver a dos hombres sentados en una banca de plaza. Uno de ellos era idéntico a Silas, y el otro era el abuelo de Enrique. Su mano comenzó a sudar. Revisando el cuaderno, Enrique encontró recortes de periódicos antiguos, cartas amarillentas e incluso una nota escrita con la caligrafía de su abuelo. Si algún día Enrique descubre esto, perdóname, hice lo que creí correcto para proteger a la familia. ¿Proteger de qué?, gritó, lanzando el diario lejos. Pero la respuesta no venía. En la portería, el sustituto de Silas solo dijo que había pedido licencia por tiempo indefinido. Enrique sintió una incomodidad desconocida, vergüenza, no por la situación, sino por darse cuenta de que, tal vez, ese portero sabía más sobre su familia que él mismo. Decidió volver al cuaderno. En uno de los pasajes había una frase subrayada. La verdad fue enterrada en 1983, al fondo del Galpón 7, pero la tierra aún gime. Galpón 7. Enrique digitó el nombre en el sistema de la empresa, y allí estaba, una propiedad olvidada en los registros de Mouratec, un galpón viejo, abandonado, en los suburbios. Agarró las llaves del auto de inmediato, porque cuando algo se mete detrás de la oreja, hijo mío, o lo rascas o te vuelves loco. Lo que encontró allí fue más que tierra removida. Enrique condujo como si huyera de sí mismo. El camino hasta el galpón era un zigzag entre calles llenas de baches, olor a aceite quemado y ese polvo grueso que se pega hasta al orgullo. Detuvo el coche frente a una estructura de hierro corroído, carteles colgando por alambres y un candado que parecía olvidado por el tiempo. Empujó la puerta y se abrió. Allí dentro, el tiempo no solo se detuvo, se pudrió. Tejas rotas, documentos esparcidos, olor a moho mezclado con óxido. Y al fondo, escondido detrás de estanterías caídas, había una pequeña caja fuerte, enterrada hasta la mitad bajo escombros y polvo. Enrique forzó la tapa. Estaba oxidada, pero cedió. Dentro no había dinero, ni joyas. Había papeles, muchos, certificados, fotos antiguas, contratos rasgados, y un sobre marrón con el nombre Silas de Almeida, escrito a mano. Pero lo que lo dejó pálido fue otro documento, con el nombre de su abuelo en letras grandes, reconocimiento de filiación, Silas de Almeida Moura. El mundo de Enrique se desmoronó en ese instante. ¿Qué?, balbuceó, con la mano temblorosa. Revisó el papel de nuevo. Era oficial, firmado y sellado. Silas era hijo de su abuelo. O sea, Silas era el tío de Enrique, un portero, desconocido, olvidado por la familia. La sangre retumbaba en sus oídos. Su cabeza daba vueltas. Enrique se arrodilló en medio del galpón. El hombre del que se burlaba era parte de la sangre que ostentaba. Allí lo entendió. ¿Por qué Silas leía a Shakespeare? Porque solo quien ha sido traicionado por su propia historia entiende el peso de una tragedia. El diario era una súplica de justicia, un último recurso de alguien que fue borrado del árbol genealógico por vergüenza, racismo o avaricia. Y ahora quería ser recordado. Enrique lo tomó todo, lo llevó al coche, y por primera vez en su vida no sabía quién era, o mejor dicho, sabía.
y no le gustaba, pero lo peor aún estaba por venir, porque decidió confrontar a su propia familia. Y hay verdades que cuando se dicen ya no vuelven al pecho. Enrique llegó a casa con el rostro abatido. El penthouse, tan silencioso como frío, parecía hacer eco de las mentiras familiares como una catedral del fingimiento. Esparció los documentos sobre la mesa de vidrio de la sala. El diario, la partida, las cartas antiguas, la foto del abuelo con Silas en el banco de la plaza, todo allí, todo probando lo que nadie jamás se atrevió a decir. Hizo una videollamada a su padre. Esta vez atendió. «Enrique, estoy en medio de un compromiso. ¿Puede ser más tarde?» Enrique giró la cámara del celular y mostró el certificado de filiación. Silencio. Del otro lado de la pantalla, el rostro del padre palideció. «¿Dónde encontraste eso?», susurró. «En el galpón 7. Abandonado, como abandonaron a Silas». El padre intentó reír nervioso. «Eso es una tontería, documento falso. Ese hombre inventó todo. Solo era un empleado». «¡Es mi tío!». La voz de Enrique estalló en el aire. Las ventanas vibraron. Su corazón parecía latir en el pecho del abuelo ahora. «Ustedes escondieron esto toda la vida. ¿Por qué?». El padre se frotó los ojos, luego el rostro. Respiraba hondo, como si luchara contra algo muy antiguo y muy pesado. Porque su madre era empleada. Y porque en esa época no era bien visto. Tu abuelo pensó que era mejor mantener intacta la reputación de la familia. Fue el precio del imperio. Un bastardo no cabía en la foto de Navidad. Enrique quedó inmóvil. Ustedes borraron la historia de un hombre para mantener una mentira bonita en un portarretrato. El padre suspiró. Enrique, si empiezas a cavar ese pasado, vas a destruir todo lo que construimos. Enrique bajó el celular, miró el diario y dijo casi en susurro: entonces es hora de reconstruir con lo que queda de verdad. Colgó. Esa misma noche redactó una carta dirigida al Consejo de Moura Tech y en ella escribió con todas las letras: Silas de Almeida Moura es parte legítima de esta familia y merece reconocimiento público, legal y moral. Lo que vino después fue un vendaval, porque meterse con herencia y nombre de familia rica es como pinchar a un león con un palo corto. Al día siguiente recibió una citación judicial de parte de su propia tía, y es ahí cuando la historia empieza a arder de verdad. Enrique despertó con golpes secos en la puerta. Era el abogado de la familia. Traje negro, mirada fría y una carpeta en la mano. Traigo una notificación, señor Enrique. La señora Carmen Moura lo está demandando por calumnia e intento de difamación del nombre familiar. Enrique abrió la carpeta. Leyó cada línea con la respiración contenida. Sí, estaban intentando silenciarlo de verdad. La tía, hermana de su padre, alegaba que Enrique estaba mentalmente inestable y en proceso de delirio por duelo hereditario. «¿Duelo hereditario?», bufó. «¿Ahora hasta la sangre borrada se considera una enfermedad?». El abogado no respondió, solo bajó los ojos. Enrique estaba solo. Con el padre en Dubái, la madre encerrada en un spa de silencio y los tíos maniobrando para proteger el imperio, ¿con quién podía contar? Con el hombre al que humilló, Silas. Y lo peor es que no sabía dónde encontrarlo. Fue a la portería al día siguiente. El nuevo portero dijo que Silas entregó el uniforme y se fue sin decir nada. «Solo dejó esto para usted», dijo entregándole un sobre. Enrique lo abrió. Era una nota escrita a mano. «Tú encontraste lo que escondí. Ahora necesitas encontrar lo que protegí. La verdad no termina en el papel. Respira». Al final del billete una dirección: Rua São Geraldo, número 208. Enrique fue sin pensarlo 2 veces. Al llegar, se encontró con una casa sencilla, ladrillo a la vista, jardín descuidado y ropa en el tendedero. Tocó el timbre. Quien abrió fue una niña de unos 9 años, con el pelo recogido, camiseta de Harry Potter y mirada desconfiada. «Hola, ¿tú eres el señor Rico?».
Enrique se extrañó. «Perdón, ¿quién te dijo eso?» Una voz surgió desde adentro. «Yo lo dije, Marina». Silas, con una camisa vieja, sandalias, un trapo al hombro y un delantal manchado de salsa. Enrique se quedó mudo. «¿Esa niña es tu hija?», preguntó con la voz entrecortada. Silas solo sonrió. «Ella es la razón por la que nunca conté nada. El mundo que me borró no la va a borrar a ella también». Enrique sintió un nudo en la garganta, porque entendió allí que la historia era más grande que él. Era sobre memoria, sobre justicia, sobre dar nombre a quien le robaron todo, menos la dignidad. Pero la familia no iba a dejarlo así, y en la semana siguiente, Enrique fue destituido de la presidencia de Moura Tech. Su carta se volvió escándalo, y la élite no perdona traición de sangre, aunque la sangre sea la misma. Ahora era guerra. Enrique dejó el edificio de Moura Tech con la cabeza en alto. Mientras los accionistas murmuraban a sus espaldas, él sonreía por dentro. Porque a veces perder el trono es la única forma de sentarse del lado correcto de la mesa. En los periódicos, el escándalo ya era portada. Heredero de Moura Tech, denuncia secreto de décadas y es apartado de la empresa. Y en letras más pequeñas, portero sería pariente oculto de la familia. Enrique miraba todo eso con una mezcla de rabia y alivio. El mundo lo sabía, aunque se burlaran, aunque dudaran. Ahora, el nombre de Silas existía, y ya no podía ser borrado. Silas, por otro lado, seguía igual. Casa sencilla, café colado al momento, cuadernos sobre la mesa, Marina, la hija, estudiando con un lápiz tan gastado que era casi un muñón. «Te metiste en un avispero, Enrique», dijo Silas, una tarde cualquiera. «Y tú te quedaste callado toda la vida. No por cobardía, por protección». Silencio. Enrique miraba a ese hombre con más admiración cada día. Tan sereno, tan firme, tan dueño de sí mismo, tan distinto a todo lo que había aprendido tras los muros dorados de la élite. En uno de esos encuentros, Marina preguntó: «Tío Enrique, ¿por qué ya no sales en la televisión?» «Porque hay gente que no ama la verdad, Marina, ama el espejo, y yo rompí el espejo de ellos». Ella sonrió. «Mamá decía que el abuelo tenía 2 hijos, uno frente a las cámaras y otro tras bambalinas». Enrique miró a Silas. Silas desvió la mirada. Era eso. El abuelo lo sabía, siempre lo supo, y aún así prefirió esconder a Silas detrás del uniforme, por el bien de la imagen, por el prejuicio de la época, por cobardía. Pero Enrique ya había tomado su decisión. El mes siguiente vendió uno de sus apartamentos en París, y con el dinero reformó el Galpón 7. Allí fundó lo que llamó Instituto Silas Moura. La educación no tiene uniforme. Libros, clases, charlas, apoyo psicológico, refuerzo escolar, literatura real para quien siempre quedó fuera de la biblioteca. Una placa de hierro en la entrada decía: «Quien se rió de mí leyendo, hoy lee porque resistí». El instituto se volvió noticia, se volvió símbolo. Y en una de las primeras clases, Marina leyó en voz alta el mismo pasaje de Shakespeare que Silas leía en la portería. «Lloramos al nacer, porque llegamos a este inmenso manicomio». Enrique al fondo dejó caer una lágrima, pero dolía, porque la familia aún conspiraba en los bastidores, aún acusaba, aún se burlaba, y ahora habían tramado algo aún más grave. Porque cuando la élite pierde el juego limpio, recurre al golpe sucio. 3 semanas después de la inauguración del Instituto Silas Moura, Enrique recibió una notificación urgente. La familia estaba demandándolo por uso indebido del nombre Moura en una institución privada sin autorización del grupo familiar. Era el colmo. Querían borrar a Silas otra vez, ahora a través de los tribunales, y peor, presentaron una solicitud para suspender las actividades del instituto, alegando que manchaba el legado corporativo de la familia Moura. Enrique bufó de rabia. ¿El legado que construyeron sobre el silencio de un hermano? ¿Qué legado es ese? Su abogado, un viejo amigo de la universidad,
intentó calmarlo. Enrique, el caso es simbólico, pero ellos tienen influencia. Jueces almuerzan con ellos. Sacerdotes les dan misas privadas. Hasta las columnas sociales estarán en contra tuya. Entonces iremos con lo que ellos no tienen, la verdad. Ese mismo día, Enrique grabó un video. Sentado en la escalera del galpón, con el diario de Silas en las manos, miró directo a la cámara y dijo: «Mi nombre es Enrique Moura, y llevo este nombre no por riqueza, sino porque hoy sé el precio de lo que esconde. Si quieren quitarme el nombre de la familia, que lo hagan. Pero no se atrevan a borrar el nombre de quien construyó la parte más noble de esta historia. Silas, mi tío, mi ejemplo, mi sangre». El video se volvió viral. Millones de visualizaciones en 3 días. Periódicos, influencers, profesores, artistas, todos comentaban. Justicia para Silas se volvió tendencia. Pero con la presión vino el contraataque. La tía Carmen mandó difundir un expediente falso contra Silas. Decían que tenía antecedentes, que mentía sobre su pasado, que era un empleado rencoroso tratando de subir mediante los medios. Silas recibió la noticia en casa leyendo el periódico. No dijo ni una palabra, solo bajó la cabeza. Marina, su hija, se acurrucó en su regazo y susurró: «¿Papá, nos van a sacar de aquí?». Silas cerró los ojos tragando la tristeza. Enrique llegó minutos después. «Pueden sacarnos de todo, menos de la historia». Pero Silas ya estaba cansado. Cansado de ser un fantasma, de luchar solo, de tener que demostrar todo el tiempo que existía. Enrique lo vio en sus ojos, el riesgo de rendirse. Y es ahí cuando las historias empiezan a cambiar, cuando quien carga el mundo sobre los hombros piensa en dejarlo caer. Esa noche, Silas desapareció, salió de casa y dejó un billete. «Perdona, Enrique, pero hay luchas que cansan antes de ganar». El pánico se apoderó de todo, porque a veces la justicia llega demasiado tarde. Enrique recorrió toda la ciudad, comisaría, hospital, terminal, nada. Silas había desaparecido como polvo llevado por viento bravo. Marina no hablaba, solo se abrazaba a la almohada de él. El olor del padre aún en la tela, el sonido de la ausencia gritando en silencio. Enrique, devastado, hizo lo que nunca pensó hacer, fue a la tumba del abuelo. Sí, ese mismo que dio el apellido a la fortuna, pero se lo negó a su propio hijo. Se detuvo ante la lápida de mármol negro. Y allí, sin cámaras, sin público, sin orgullo, habló: «Tú me enseñaste que Moura era sinónimo de poder. Pero hoy entiendo que Moura también es silencio, cobardía y vergüenza. El hijo que escondiste fue el hombre más digno que he conocido. Y si muere por tu culpa, ni este suelo donde te enterraron mereces». Lloró, no como niño mimado, sino como hombre que perdió una parte de lo que podría haber sido. De regreso a casa pasó por el instituto. Había velas encendidas, flores, carteles con frases como «¿Dónde está Silas? Nadie borra a quien enseñó a leer, héroe silencioso». Gente de la comunidad, exalumnos, vecinos, todos allí. El portero se había vuelto símbolo. Enrique se subió al escalón del pórtico y dijo, con la voz entrecortada: «Silas no desapareció, fue a buscar fuerzas, y cuando regrese, encontrará esto más fuerte que nunca». Pero la verdad es que dudaba, hasta que, días después, llegó un sobre, sin remitente. Dentro solo una foto: Silas, sentado en un banco frente al mar en Paraty, y al reverso, escrito con la misma letra firme del diario: «Todo hijo rechazado necesita sumergirse en el silencio para emerger como hombre completo». Enrique fue tras él. Llegó a la playa, caminó entre piedras, y allí estaba, sentado, la mirada en el horizonte, el alma en construcción. «Tardaste en encontrarme, Enrique», dijo Silas sin girar el rostro. «Tuve que aprender a buscar de la forma correcta». Silas respiró profundo. «Ahora entiendes por qué nunca conté nada». Enrique respondió con voz firme: «Porque no querías venganza, querías respeto. Y ahora, tío,
El mundo entero te escucha. Silas bajó la cabeza. Una lágrima corrió. Solo quería que mi padre hubiera hecho eso. Ya es tarde para él, pero no para ti, ni para Marina. En ese momento, el mar lavó el pasado, pero la familia aún preparaba el golpe final. Y esta vez, el blanco era Marina. La noticia llegó como una puñalada en sobresellado. Enrique estaba de vuelta en el instituto cuando recibió una notificación urgente. El documento, firmado por un juez influyente de la comarca, decía que Marina, la hija de Silas, sería blanco de un pedido de custodia provisoria bajo la justificación de ambiente inestable y exposición indebida en conflicto familiar mediático. En otras palabras, querían quitarle la niña. Enrique leyó y releyó. El papel temblaba entre sus manos. Era la élite usando a la niña como munición, intentando destruir a Silas por donde más dolía, el amor. Corrió hasta Paraty. Llegó jadeando a la casa sencilla donde Silas se hospedaba. Marina, al ver a Enrique, corrió a abrazarlo, pero su rostro ya no tenía el mismo brillo. «Dijeron que me van a llevar a una casa sin libros», dijo en voz baja. Silas sostenía la misma hoja arrugada, el mismo documento. Sus ojos no tenían rabia, tenían duelo. El duelo de quien vive perdiendo antes siquiera de comenzar la lucha. «No me la van a quitar, Enrique, aunque tenga que desaparecer otra vez». Enrique le respondió firme: «No vas a desaparecer, vas a aparecer, vas a levantarte, vas a luchar, porque ahora no estás solo». Esa noche volvieron a la capital. Al día siguiente, Enrique entró en el despacho del mismo juez que había firmado la medida. Llevaba una carpeta en la mano. Dentro todo: videos de Marina leyendo, cartas del colegio, testimonios de profesores, pruebas del vínculo entre padre e hija. Pero Enrique fue más allá. Encendió la grabadora y dijo: «Su señoría, si Marina es separada de su padre, Mouratek responderá por persecución, prejuicio y manipulación judicial. Y yo voy a divulgar todo, nombre por nombre, incluido el suyo». El juez se congeló. Silencio, largo, tenso, hasta que murmuró: «Vamos a reconsiderar la medida. Presenten el pedido de revisión. El proceso será archivado por falta de urgencia». Enrique salió de la sala con la sangre hirviendo. Silas esperaba afuera. «¿Funcionó?», preguntó. «Por ahora. Pero esto no termina aquí, tío». Silas sonrió, aliviado. Y en ese momento, Marina apareció con un papel en las manos. «Tío Enrique, ¿puedo mostrarte algo?». Era un dibujo. Ella había dibujado a los tres. Él, Silas y ella, abrazados frente al instituto. En la parte superior del papel, escribió con letra infantil: «Familia es quien lucha junto». Enrique no contuvo las lágrimas. Silas tampoco. En ese momento, entendieron que habían perdido el apellido de la élite, pero habían ganado algo que ningún testamento del mundo puede dar: dignidad con raíces. Pero la familia Moura aún no había dado el último golpe, y cuando llegó, vino desde arriba, de donde nadie lo esperaba. Enrique estaba en la recepción del instituto cuando recibió la llamada. Era el abogado. «Enrique, necesito contarte algo que va a cambiarlo todo». Fue directo al grano. «Tu abuelo dejó un testamento secreto, y en él se menciona a Silas como heredero». Enrique casi dejó caer el celular. «¿Cómo así? El testamento ya había sido leído hace años». «Sí, pero este fue redactado antes, y estaba en manos de un viejo contador de la familia que murió hace 2 semanas. El documento apareció en una auditoría interna». La voz del abogado se tornó más grave. «Si se valida, Silas tiene derecho a una parte de la herencia, una parte considerable». Enrique no sabía si reír o llorar. Silas, heredero legítimo, el hombre que durante años fue reducido a uniforme y gafete, ahora podía sentarse en la mesa como un Moura de nombre y de papel. Pero claro, el infierno estalló del otro lado de la familia. La tía Carmen presentó una solicitud de anulación.
Alegó que el abuelo había sido manipulado emocionalmente por Silas en su juventud. La misma élite que se decía moralista ahora llamaba error afectivo a la paternidad de un hombre negro y humilde. Enrique no se quedó callado. Fue a las redes, a la prensa, a la justicia. Silas no quiere el dinero, quiere que se reconozca la verdad. La herida es demasiado profunda para ser pagada con cifras. Pero si ellos creen que la justicia solo escucha a quien tiene herencia, entonces tocaremos la puerta correcta. Mientras tanto, Marina observaba todo. La niña no decía nada, pero dibujaba. Un día le entregó a Enrique un nuevo dibujo, un libro abierto, y dentro de él una familia escrita a mano. Silas, Marina, Enrique. Nuestra historia no cabe en una caja fuerte, dijo ella. La semana siguiente se llevó a cabo la audiencia preliminar. Silas, por primera vez, entró a un tribunal sin estar limpiando el suelo, con un traje prestado, pero con la postura de quien siempre caminó recto. La jueza leyó el testamento con todos los ojos atentos y al final dijo: si las partes desean impugnar, se marcará nueva fecha, pero los indicios de autenticidad son claros. La tía Carmen se levantó con los ojos encendidos. Esto es un fraude. Él quiere destruir el nombre de la familia. Enrique respondió, firme. Él quiere reconstruir su nombre que ustedes intentaron enterrar. Silencio. La audiencia fue suspendida para peritaje del documento. Pero ese mismo día, algo inesperado ocurrió. Silas recibió una carta. Sin remitente, sin sobre elegante, solo una hoja, escrita a bolígrafo. Has ganado, pero ten cuidado. El nombre que deseas honrar puede esconder más de lo que soportas saber. Al dorso, una foto antigua, 3 hombres. Uno de ellos, el abuelo. El otro, Silas. Y el tercero, un rostro desconocido, idéntico a Enrique, más joven, con la misma mirada. Y ahí empezaba un nuevo misterio, porque al parecer el abuelo tuvo más de un hijo escondido. Enrique lo miró como si observara un espejo roto. ¿Quién es este, Silas?, preguntó. Silas lo observó detenidamente, y su expresión cambió. Ese hombre se llamaba Jonas. Era el mejor amigo de nuestro padre. Crecieron juntos en el interior, pero luego desapareció. ¿Desapareció cómo? Un día simplemente no volvió. Decían que se fue a Sao Paulo, que se volvió vagabundo, que enloqueció. Otros decían que murió en una pelea de bar, pero nunca encontraron el cuerpo ni una noticia. Silencio. Enrique apuntó a la semejanza. Es idéntico a mí. ¿Cómo puede ser? Silas respiró hondo. Quizás no era solo amigo de nuestro padre. La frase quedó suspendida en el aire. Enrique comprendió. ¿Dices que podría ser mi abuelo también? Silas asintió. O hermano de nuestro padre, o incluso hijo. En esta familia, el árbol genealógico fue podado a machetazos. El misterio se profundizaba. Enrique decidió investigar. Con la ayuda de un genealogista, rastreó registros antiguos y encontró el nombre de Jonás en una lista de internos de un antiguo manicomio desactivado en los años 90. Fue al lugar, un edificio abandonado, ventanas rotas, olor a orina vieja y abandono. Allí, entre archivos húmedos, Enrique encontró la ficha: Jonás Ferreira dos Santos, internado en 1987, dado de alta en 1992, sin paradero posterior. Observación: habla poco, delira sobre hijos perdidos, nombre que repite: Enriquito. La sangre de Enrique se heló. Salió de allí con el pecho en llamas, volvió a casa, se sentó con Silas, le mostró el documento. ¿Y si no soy hijo de mi padre? Silas lo miró con calma. Enrique, aunque eso sea verdad, lo que construiste, nadie te lo quita, ni la herencia, ni el apellido. Pero Enrique no podía dormir. Se hizo una prueba de ADN, con muestra de él, del padre, y con autorización judicial, restos exhumados del abuelo. El resultado llegó días después. Incompatible. Enrique no era nieto biológico del patriarca Moura.
y por lo tanto, no era heredero legítimo de la fortuna. El mundo se le vino abajo. Quien se burlaba del portero por leer Shakespeare, ahora era el bastardo del linaje. Enrique rió fuerte. Silas, parece que la vida tiene un humor que solo Dios entiende, pero Silas respondió con sabiduría. Ahora entiendes lo que viví, y aún así, tú eres más Moura que todos ellos, porque tú luchaste, y quien lucha por la verdad, ya nació noble. Enrique tomó el diario de su tío, y en la contraportada escribió: la historia verdadera nunca la cuentan los vencedores, sino los sobrevivientes. Y esa noche, Enrique durmió por primera vez sin preocuparse por el apellido. Pero con una certeza, no necesitaba herencia, él era la herencia, fin.